Leitura Bíblica de 16 de junho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 a capítulo 17, versículo 24. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou, pois, Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão cometera e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. Ezinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército,
e subiu Onri e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei, e queimou-a sobre si, e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais dos atos de Zinri e à conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, em Abirão, seu primogênito, e afundou, e, em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme as palavras do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E, indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse:
Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.